Por que eu não consigo engravidar? Algumas mulheres fazem ou já se fizeram essa pergunta. Para muitas, o caminho para se tornar mãe acaba sendo um pouco mais longo e apresentando algumas dificuldades. Mas qual a importância de se manter firme na fé? Como a espiritualidade pode te ajudar neste processo? Hoje no Bem-vindo, a nossa conversa é sobre fertilidade e fé. Ellen, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, como foi o seu processo aí para engravidar e quais as dificuldades você teve neste caminho? Ivna, como eu acredito que a maioria das mulheres, eu casei e esperava ter filhos, inclusive num tempo maior, a gente esperava dar mais tempo, né, juntos, só nós dois, até começar a tentar, mas a gente sentiu essa necessidade antes, e com os 2 anos de casada, assim, eu procurei meu médico, falei, olha, eu gostaria de engravidar, então eu queria fazer os exames, e assim foi, eu passei um ano realmente tentando, mesmo com essa possível endometriose, eu passei um ano tentando, e depois de um ano, eu ia fazer, quando eu comecei, eu ia fazer 29, então eu tava quase com 30 anos, falei, olha, então agora, se não deu certo, a gente pode fazer uns exames melhores sobre endometriose, então fomos, aí troquei de médico, fui com um especialista em endometriose, e assim foi. E os sintomas da endometriose melhoraram, mas a criança não vinha. E passou um ano. E passou 2. E passou 3. E com 33 ali, eu falei, olha, eu não aguento mais. Eu tava sofrendo, e eu tava sofrendo um peso em cima da minha pessoa. Eu falei, olha, eu preciso procurar um tratamento e tudo. Então, assim, com 33 anos eu procurei outros médicos. Foi sofrido. Se eu for pensar, mesmo no primeiro ano em que eu não estava, em que eu sabia que eu podia fazer alguma coisa ali, que existia uma doença, que tinha um tratamento que eu podia fazer, possível tratamento, aquilo já estava me angustiando, sabe? Já estava me angustiando, a pessoa já é ansiosa. Então, assim, já estava me angustiando. No final de 4 anos, né, 33 anos, no final de 4 anos, eu já estava assim, eu já estava parando a minha vida. Então, foi muito doloroso, muito. E nesse processo aí, Ellen, como que foi a questão do apoio do seu marido, do apoio da sua família, das pessoas próximas? Olha, o apoio do meu marido era assim, o tempo todo comigo. Nós somos da igreja, então assim, não só o apoio dele, eu falo que assim, toda a igreja, quem conhecia a nossa história rezava conosco. E mesmo desde o começo. E assim, agora a família, assim, não é questão de não apoiar, mas existe esse início, assim, vamos falar, para quem esperou 11 anos, 4 anos está no início, entendeu? Esse início, assim, a pressão já começava, sabe? Então, assim, e aí? Mas já foi no médico? Mas já procurou? Quem é que tem alguma coisa? O que é que vai fazer? Sabe assim? E esse é um comentário que eu tenho, assim, que eu deixo aqui para as pessoas. Se você conhece, e hoje em dia, praticamente todo mundo conhece alguém que está tentando ficar grávida. Tá? Ou então, às vezes você não sabe se ela está tentando ficar grávida, mas ela ainda não tem filho. Então, às vezes, não comente. É melhor não perguntar. Como que foi durante esses 11 anos aí a relação do processo que você estava passando para engravidar com sua espiritualidade? Ai de mim se não fosse minha fé. Baixa, alta, fraca, forte, buscando, não, no olho do furacão ou não, assim, ai de mim. E depois de grávida, eu fui saber que eu fui sustentada também por muitas pessoas que eu não conhecia. Então é aí que a gente vê, se é que alguém tem alguma dúvida, o quanto a intercessão das pessoas, né? Quando a gente ora por alguém, quando a gente pede a Nossa Senhora, que é a minha mãe maravilhosa, e assim, quando a gente pede a intercessão, é aí que a gente vê o quanto a gente precisa dela, entendeu? E é importante que a gente ore e interceda pelas outras pessoas, porque nós todos precisamos de mais. Ellen, você falou aí um pouquinho de intercessão. Teve algum santo, ou até mesmo Nossa Senhora aí, que você pediu que intercedesse por você,
para você alcançar, conquistar essa graça? Como que foi? Eu amo Jesus do fundo do meu coração, mas passar pelos braços de Nossa Senhora, estar debaixo do manto de Nossa Senhora, é uma coisa que me conforta, que me emociona, que me dá a sensação física da certeza da minha fé, sabe? Então, assim, Nossa Senhora é muito importante. Nesse meio tempo, dentro desses 11 anos, o João veio em 2016 e em 2014 nós tivemos a graça, a honra e a graça de conhecer Jerusalém. E lá eu fui, na verdade eu não consegui, na minha viagem especificamente, não deu para ir na gruta, que é onde vende o pozinho do leite de Nossa Senhora. Mas a Moninha, que é a coordenadora, a Moninha, apresentadora aí da TV Horizonte, a Moninha, que é a coordenadora, que é a guia dessas viagens, que era, né, dessas viagens, ela saiu, deixou a gente na igreja do Nascimento, acho que é assim que fala, e correu lá para comprar o pozinho. Todo mundo que ia, as viagens eram anuais para a igreja, todo mundo que ia para Jerusalém trazia para mim esse pozinho. Tanto que eu distribuí para um monte de gente, porque a gente toma uma agulhinha assim do pozinho, sabe? Para não acabar. E eu distribuí para muita gente. E quando eu estava lá, foi assim. E quando a gente chegou, que a gente colocou a mão lá onde Jesus foi, onde estava a manjedoura de Jesus ali, a sensação é uma coisa assim de pensar que a mãe estava ali olhando para o filho. E foi isso que ela fez por mim naquele momento. Foi uma oração maravilhosa, foi uma intercessão maravilhosa. E eu tenho certeza que essa viagem foi extremamente ungida, mas sempre pelo caminho, sempre conduzida, sabe? Como se tomasse a mão mesmo, que nem a minha mãe, quando me dava a mão de criança, por ela. Ellen, a gente falou desse processo de oração, esse processo de entrega, de confiar. Você acha que isso também te ajudou a fortalecer sua fé em Deus? Minha história é a seguinte: eu bati o pé, meu marido não queria, eu bati o pé e falei, eu vou, eu não aguento mais, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, eu não quero uma casa nova, eu não quero uma viagem, eu não quero nada, eu quero ter um filho, eu tava enlouquecida. E eu procurei reprodução assistida e eu fiz uma inseminação. Na época, depois de todos os exames, a indicação eram de 3 inseminações. Isso foi no segundo semestre de 2009. Seriam 3 inseminações. Em novembro de 2009, eu fiz uma. A contragosto dele, ele foi lá, ele me acompanhou e tal. E não preciso dizer que deu errado, né? João não veio em 2009, João veio em 2016. E nessa falha, eu entrei em depressão profunda. Por que eu entrei em depressão profunda hoje? Eu penso, vários são os motivos meus, tal, de vida e tudo, mas porque eu sabia, além de ter dado errado ali, eu sabia que ele não ia querer tentar comigo de novo. E foi batata. Em dezembro já seria a segunda, porque é assim, você começa nesse processo, a coisa vai te engolindo, e quanto mais você quer, mais você vai fazendo. Em dezembro, ele falou, eu não vou fazer. A minha cabeça não vai deitar no travesseiro e ficar tranquila com Deus se eu fizer um outro tratamento. Não é assim. Se esse filho tiver que vir, ele vai vir pela vontade de Deus. Chegou em 2015, eu falei com ele, falei, olha, eu vou fazer. Eu não quero saber, eu quero ser mãe, e eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer, tal. E fui para outro médico e falei, olha, fiz todos os exames, falei, agora é você. Aí eu lembro direitinho, foi setembro de 2015, ele tava de férias. A gente até conta isso no nosso testemunho. Ele virou e falou assim, Ellen, eu não vou fazer. Eu quero conversar com você de uma vez por todas. Eu não vou fazer. Eu não estou tranquilo. Não é isso que eu quero. Não é isso que a minha fé fala que está certo. E eu não vou fazer. Oi, a gente estava na nossa cama nessa hora. Eu falo que assim, foi a mesma coisa de puxar o meu tapete e me jogar num abismo naquele momento. Mas, por outro lado, o peso, como eu já disse aqui, o sofrimento era tão grande, a cobrança era tão grande, o peso era tão forte, que na mesma hora, eu falo, tanto Deus é maravilhoso, na mesma hora, eu senti um alívio, mas é como se tivesse tirado um peso das minhas costas, é como se Deus tivesse falado assim,
Minha filha, deixa eu te falar, isso não depende de você. Você não entendeu ainda. Para de sentir essa pressão, porque você não vai fazer diferença nesse processo. Quem vai fazer diferença nesse processo sou eu, se esse processo acontecer, né? Mas isso já tinha virado um peso tão grande psicologicamente para mim e até na minha fé, que foi assim, foi um resgate. Eu falo que a hora que eu realmente assumi que eu não faria, que eu sou casada, sacramento, somos um só, ou seja, meu filho seria um filho do José. Se ele não vai ter, eu também não. O desespero todo, e que tem sido desespero de boa parte das mulheres hoje em dia, é porque a idade chega. A tecnologia tá aí, mas a idade chega. E a tecnologia, gente, ela melhora um pouquinho, mas ela não é Deus. No meu ciclo seguinte, eu engravidei. Tá? Depois de 11 anos de espera, no meu ciclo seguinte, o João foi gerado. Pra você ter uma ideia da minha entrega, do fortalecimento da minha fé, você perguntou se a minha fé cresceu depois disso, não tem como minha fé não ter crescido depois disso. Por mais que eu, inclusive, né, nessa pandemia a gente esteja vivendo, cada um as suas dificuldades, a maternidade exige da gente coisas que uma mulher imagina só depois que vive, né? Assim como várias coisas que a gente vive na vida exigem da gente, né? E a maternidade não é diferente. Mas assim, a partir daquele momento eu entendi e eu acreditei. E a minha entrega foi tão grande que eu fui descobrir que eu estava grávida, eu engravidei em outubro. Eu fui descobrir que eu estava grávida perto do Natal. Porque o Zé desconfiou, porque ele viu mudanças no meu corpo. Isso tá diferente. Sempre fui muito magrinha, agora que eu engordei mais, sempre fui muito magrinha. Isso tá diferente. Tá assim, fechado, né? Então, vamos fazer um exame? Eu falei, eu não vou fazer. Não vou fazer, eu não vou sofrer. Pois ele saiu, comprou um teste de farmácia. Eu fiz o bendito do teste, deu negativo. Quase matei ele, tanto xingar. Você tá me fazendo sofrer de novo. Tá, nananana. Mas a minha menstruação não vinha. Assim eu fui, fiz o teste de sangue por muita insistência dele. Acima de 50 mil, não sei o que lá, acima de 50, a gente tá grávida. Eu estava com 17 mil. Eu não estava grávida, não. Eu estava muito grávida. Eu já estava grávida há meses. Eu já estava grávida 2 meses e meio, quase 3. Então, assim, eu nunca tinha gestado, por mais que eu tivesse engravidado outras vezes, porque isso aconteceu nesse período, eu sempre perdi muito cedo. O máximo que eu cheguei foram 8 semanas. E dessa vez eu estava muito grávida. Então foi assim que o João foi feito, depois da entrega realmente nas mãos de Deus. Se tem um recado que eu posso deixar para toda mulher de fé, acredita nele, acredite nele, confie nele. Sabe, quem tá falando aqui é uma pessoa teimosa, cabeça dura, que bate de frente com Deus o tempo inteiro, que fala, eu tô acreditando, mas na verdade tá tentando tomar as rédeas da situação. É essa pessoa que tá te falando. Não adianta. É ele quem faz. É crendo nele. Então, entre em discernimento, converse com seu marido. Ele é obra de Deus de santificação na sua vida. Escute, porque Deus às vezes fala através das pessoas para nós e ele é a pessoa que está do seu lado. Para vocês dois chegarem, né? Converse com o seu diretor espiritual juntos com o seu marido, para vocês dois chegarem num ponto comum de fé, de crença, de acreditar que a vida é de Deus. Ele nos concede a permissão de viver. Ele nos dá a graça de viver. Então, confie nele. Ellen, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha. Eu é que agradeço. Muito obrigada pela sua companhia no Bem-vindo de hoje. Agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa social. Então, posicione a câmera do seu celular e venha fazer parte. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.